Muito bem, vamos continuar o nosso estudo hoje. Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Hoje nós entraremos na primeira mentira. Vimos a introdução nesses 3 últimos domingos que nos reunimos aqui para estudar. No último estudo nós vimos a progressão da mentira para a escravidão e passando da escravidão para a liberdade. E Nancy DeMoss, a autora do livro, ela deu várias orientações para a gente estar atenta. Será que eu estou escrava de algum erro, de algum engano, de alguma cilada do diabo? Então, foi isso que nós trabalhamos no último encontro. Hoje nós começaremos o estudo da primeira mentira. O livro trabalha 40 mentiras. E nós estudaremos hoje a primeira mentira. Então, ela divide em seções o livro. Mentiras em relação a Deus, mentira em relação a nós mesmos, mentira em relação aos nossos filhos, mentira em relação ao nosso marido. Então, ela trabalha por seções. E hoje nós começaremos o estudo da primeira seção, que são mentiras relacionadas ou mentiras que nós acreditamos sobre Deus. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5. Nós leremos os 2 últimos versículos. Tiago, capítulo 5, versículo 19, versículo 20, diz assim: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Saber que é aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte, a alma dele cobrirá a multidão de pecados. Então, com esse texto introdutório, é que nós vamos começar o nosso estudo. E por que eu li esse texto? Porque esse texto foi o texto que Deus trouxe ao coração de Nancy, falou ao coração dela, fez ela refletir sobre a necessidade desse livro. Não sei se vocês lembram no primeiro estudo que eu disse que quando ela ia fazer as palestras, tinha aqueles momentos de oração, aqueles pedidos de oração, e por isso que ela fez este livro. Então, com base nesse versículo aqui, querendo trazer para a gente a verdade. Se alguém entre vós se desviar da verdade, então, para que a gente possa voltar ao caminho, esse é o objetivo do livro baseado nesse versículo. Então, é o versículo base do texto dela. Foi esse versículo que Deus trouxe ao coração de Nancy para que ela escrevesse esse livro. E olha só como Tiago ele é enfático. Isso mostra que algumas de nós podemos nos desviar da verdade. É isso que a gente tem enfatizado constantemente aqui. Podemos estar nos desviando da verdade, mas há necessidade de ter pessoas, pessoas santas, pessoas piedosas, pessoas tementes a Deus, que cheguem até nós e digam: irmã, não é assim que deve proceder. Tem essa coragem, essa ousadia e esse amor de estar nos trazendo de volta ao caminho do Senhor. Então, foi esse o texto básico que Nancy, ela meditou, e refletiu para poder fazer este livro. Então, segundo, algumas observações que eu queria fazer antes da gente entrar na lição de hoje, no estudo de hoje propriamente dito. Ela não tentou ser politicamente correta. Vocês já ouviram essa expressão? Ser politicamente correto?
né? Que é não falar determinadas coisas para não trazer conflito, atrito, discordância, né? Hoje está o politicamente correto, a gente pode falar de nada, porque isso vai trazer sempre o quê? Um confronto, né? Um conflito, uma discordância. Ela não tentou ser. Por quê? Justamente baseado nesse texto que acabamos de ler. Se uma pessoa está no engano, se uma pessoa está no erro, ela deve ser advertida, deve ser aconselhada, exortada a voltar ao caminho correto. Voltar ao caminho correto. Então, ela não tentou ser politicamente correta. E vocês, pelo estudo, já deu para perceber que tem hora que ela é bem durinha, né? Tem hora que ela dá umas apontadas, né? Umas pontadazinhas na gente. Então, ela não tentou ser politicamente correta ou simplesmente escrever pensamentos agradáveis com os quais concordaríamos. Eu amo esse livro porque ele fala aquilo que satisfaz o meu coração. Não é assim, não. Eu leio esse livro e digo, Senhor, me ajude. Então, ela fez esse livro justamente, não foi para nos agradar, foi para nos orientar, nos exortar e nos mostrar o caminho correto. Aí, quando eu li isso no livro, eu me lembrei de um texto que eu amo muito. Abram aí, por favor. Provérbios 27. Olha como corrobora com isso que ela diz. Provérbios 27. Como confirma isso que Nancy diz. Provérbios 27, 5 e o 6. Provérbios 27, 5 e 6 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha que texto. Leais, melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes uma repreensão ou uma correção na hora não é boa, não é? Quando você é repreendido, quando você é exortado por uma coisa errada que você está fazendo. Mas é melhor você ter sido ferida naquela hora, né, por uma pessoa que ama, para depois você começar a fazer as coisas de forma correta. Então, quando a gente orientar, né, ou quando alguém orientar a mim, a vocês, dizendo determinadas coisas que a gente está fazendo errado, não achamos ruim, não. É prova de amor. Prova que ela está preocupada com a gente. Isso pode ser, às vezes, uma vestimenta que você olha e diz, aquela vestimenta não condiz com a característica daquela pessoa. Às vezes é uma palavra ou a própria atitude, né, que uma pessoa chega para você e diz, olha, assim, não é muito bom, né? Não está muito bom essa atitude ou essa vestimenta. Não achemos ruim, porque isso é para o nosso bem. Quem ama, corrige, né? Quem ama, corrige. Então, esse texto justamente casa com o que ela disse, né? Ela não tentou ser agradável, mas que a gente conhecesse a verdade. Terceira observação, nossa primeira reação a algumas mentiras será, não acredito nisso. Isso daí a gente já comentou em outros estudos, pois já conheço a verdade. Mas ela diz uma coisa interessante, entretanto, aquilo em que acreditamos é revelado não pelo que conhecemos teoricamente, ou que declaramos conhecer da verdade, mas pela forma como realmente vivemos. Então, não é o que eu digo que eu conheço, mas é como eu vivo, é que vai me mostrar como é a minha crença, que tipo de crença eu tenho. Então, nossas escolhas, nossas prioridades, nossa resposta à dor, vai mostrar se eu conheço a verdade ou se eu não conheço a verdade. Quarto, observação que ela faz. Ela não abordará detalhadamente cada mentira que estudaremos. Então, tem mentiras que vão ser trabalhadas de forma mais rápida, né? Outras são mais, digamos assim, não tão fáceis da gente digerir,
E ela vai dizer por quê aqui. Não tão fáceis. Então, a gente vai se deter mais. Eu vou trazer mais embasamento bíblico de outros autores para a gente trabalhar melhor. Mas ela não trabalha detalhadamente, porque cada assunto que ela trabalha tem um livro escrito para cada conteúdo daquele. Então, essa é outra observação que ela faz. 5. Algumas questões são batata quente, como eu disse, né? Tem coisas que são fáceis da gente digerir, tem outras que não. É mais fácil a gente digerir um alface do que uma carne, não é? Às vezes ela dá uma carne bem pesada para a gente digerir. São batata quente. Por quê? Porque a gente está no mundo e numa igreja secularizada. Infelizmente, dentro das nossas igrejas, a gente tem pessoas com pensamentos totalmente secular, mundanizado. E aí acha que isso é verdade, que isso é o certo. Então, quando a gente mostra a verdade, a pessoa, opa, não é assim que eu creio. Né? Então, tem coisa que ela vai ser bem enfática. Né? São batata quente, como ela diz. Elas são controversas até mesmo no meio evangélico, no meio da igreja evangélica. E, por fim, a outra observação que ela faz é que o objetivo dela não é que concordemos com tudo que ela diz. O objetivo dela não é que a gente concorde com tudo que ela diz, não. É que a gente, através do que ela diz, busque na palavra de Deus, né, o embasamento para aquilo que ela diz. Isso é muito importante, essa visão dela. Por quê? Às vezes a gente lê as coisas, escuta, isso é o certo. Não, vamos conferir na palavra se realmente é isso. Né? Ela dá a orientação. E pelo que eu já tenho estudado, todas as orientações que ela vem dando são embasadas na palavra de Deus, são coisas corretas. Mas porque ela disse que nem todas a gente concorda, justamente por isso, porque o nosso pensamento está contrário à palavra de Deus. Abram, por favor, Atos 17, outro texto que eu me lembrei quando ela disse isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. Isso aqui na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, ele saiu visitando as igrejas, pregando as cidades, aliás, e ele chegou numa cidade chamada Bereia. Né? Depois de Tessalônica, né? Por isso tem a carta aos Tessalonicenses, ele pregou lá em Tessalônica e depois seguiu para outra cidade chamada Bereia. Quando chegou lá, olha o que aconteceu, versículo 10, Atos 17, 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, o que chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte: as pessoas lá de Bereia, Paulo pregava, não era Islene pregando, nem dando palestra, era o apóstolo Paulo pregando, né? O apóstolo que tinha visto Jesus Cristo, né? Tinha recebido a palavra diretamente. Então, quando ele pregava, o povo dizia, Paulo está pregando, né? Que bom, é isso mesmo. Era isso que eles faziam de acordo com o texto? O que é que eles faziam? Examinavam as Escrituras. Paulo pregou? Ótimo, amei muito a pregação de Paulo. Agora vamos ver se a Bíblia diz isso mesmo que ele está pregando, se confirma a pregação dele. Então, por causa disso, as pessoas, eles não eram crentes ainda, por causa disso, os bereanos, eles foram chamados de nobres, porque eles ouviam com avidez, não é assim, morgado, mais um estudo, mais uma pregação. Não, eles estavam atentos, ouvindo, prestando atenção, desejosos de ouvir a palavra de Deus. E eles não só estavam ávidos para ouvir a palavra de Deus, eles também estavam conferindo a palavra de Deus. Por isso que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles tanto ouviam com avidez como conferiam
a palavra de Deus. E por causa disso, muitas mulheres e muitos homens, aqui diz não poucos homens, não muitos homens se converteram ao Evangelho. Então é isso que Nancy está querendo dizer para a gente. Leia o livro, estude, faça esses estudos e confira a palavra de Deus, como ela é. Porque ela vai nos dar a visão da verdade. Então, após essas considerações iniciais, como eu já disse hoje, o tema do nosso estudo é mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. A respeito dessas considerações iniciais, alguém gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma observação? Vocês são tão caladas, não é? Vocês precisam ver os homens lá atrás. O pastor quase não fala. Todo mundo entendeu? Então, vamos começar. Então, primeiro eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? É tudo? É tudo. Esse é tudo quer dizer o quê? Soberano. Outra pessoa. Salvador. O que mais? Só elas duas, só elas três têm uma visão de Deus. Qual é a descrição que nós faríamos de Deus? Oi? Misericordioso. Refúgio. Majestoso. Quem é Deus para nós, irmãs? Se nós fôssemos passar de Marlene, eu acredito que cada irmã teria uma descrição de Deus. Não seria repetido, porque o nosso Deus ele é rico em muitas características, que é o que nós chamamos dos atributos de Deus. Então, a pergunta é: quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Por que Nancy ela começa o livro falando sobre Deus? Porque essa pergunta, esse assunto é essencial para as nossas vidas, pois não há nada mais importante do que aquilo que nós pensamos sobre Deus. Não há nada mais importante do que aquilo que nós pensamos sobre Deus. Certa autora chamada Hannah Smith, ela escreveu assim, eu vou ler a frase que ela citou, o texto que ela citou, abro aspas, Prestem atenção. Tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora. Tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora. Porque o caráter do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora. O caráter do adorador vai ser moldado pelo caráter de quem a gente adora. Se é um Deus cruel e vingativo, o adorador também será. Mas se é um Deus amoroso, clemente e altruísta, que é pensar no próximo, pensar no outro, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Então, a gente é aquilo que o caráter da gente é semelhante ao caráter daquele a quem nós adoramos. Então, se nós adoramos um Deus bondoso, piedoso, misericordioso, a gente também, lentamente e maravilhosamente, vai se transformar nessa mulher bondosa, misericordiosa, fiel, lentamente. Pastor Heber Campos, ele disse assim: o conhecimento de Deus causará impacto na nossa vida. Dificilmente uma pessoa que conhece a Deus tem a vida da mesma maneira. Quando você vê aquela pessoa que diz que se converteu, diz que entregou a vida a Cristo e permanece da mesma forma, ano após ano, você acha que essa pessoa foi mudada? Sim ou não? Não. Porque a partir do momento que você conhece o Deus verdadeiro e você se volta para Ele, constantemente sua vida vai ser moldada de acordo com a palavra de Deus. Então é isso que ela diz, essa autora, Hannah Smith. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé e nosso modo de viver.
Aquilo que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé e nosso modo de viver. Isso é o que os teólogos chamam de ortodoxia e ortopraxia. Não sei se as irmãs já ouviram falar desses termos. Ortodoxia e ortopraxia. O que é que esses nomes difíceis querem dizer? Fé e ação andam juntos, né? Fé e vida andam alinhados. Então, não posso dizer que eu conheço Deus, que eu conheço o Deus das Escrituras, que eu conheço a própria palavra de Deus, mas minha vida é desassociada disso. Não. O que eu creio e o que eu vivo andam juntas, ligadas, unidas. Então, é o que eles chamam de ortodoxia e ortopraxia. Isso é fundamental na vida da gente, porque quando chegar o momento certo da gente aplicar isso, a gente vai ver, eita, eu aprendi isso, então eu tenho que aplicar agora aqui. Isso é essencial. Então, nossa fé e nossa vida devem estar alinhados. É por isso que aqui na Escola Bíblica Dominical, a gente está estudando sobre Deus. A classe dos adultos está estudando Deus, né? Inclusive, a lição de domingo que vem é por que conhecermos a Deus? Aí vocês vão dizer, já pastor, olha, eu aprendi domingo passado. Por que conhecer a Deus? Então, os jovens estão estudando o ser de Deus e seus atributos. Os juniores terminaram agora uma lição sobre quem é Deus. E os infantis começaram a estudar a lei de Deus, que mostra o caráter santo de Deus. Porque a gente quer mostrar quem é Deus. Porque a gente conhecendo Deus, o Deus das Escrituras, o Deus verdadeiro, a gente vai andar de forma correta. Vai andar de forma diferente. A gente vai fazer a diferença no mundo. Como Paulo diz lá, não vos conformeis com o mundo, não tomar forma. A gente comentando uma coisa esses dias lá em casa e Ana Lívia lembrou, né? Crente gelatina. Aí eu disse, que bom, minha filha, que você aprendeu. Lembram dessa história que eu disse? Crente gelatina, eu já disse aqui, né? A gelatina, o que é que acontece? A gente prepara e bota na forminha. Quando ela endurece, ela fica no molde daquela forma, não é isso? Então, o crente gelatina é aquele que onde você chega, ele se amolda ao sistema. Ele não tem caráter, não tem personalidade, não tem convicção daquilo que ele crê. Então, se chegar no canto que o povo dança, ele dança. Se chegar no canto que o povo grita, ele grita. Chegar no canto que bate palma, ele bate palma. Então, o que o povo mandar fazer, ele faz. É o crente gelatina. Aprenderam? Crente gelatina, certo? Não sejamos crente gelatina. Então, a vida da gente tem que ser pautada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Então, se tivermos a opinião errada sobre Deus, vamos ter a opinião errada sobre todo o resto. Se eu tiver a visão errada de Deus, tudo na minha vida vai ser errado. Tudo na minha vida. A forma que eu vou orar, a forma que eu vou cantar, expressando louvor a Deus, a forma que eu vou cultuar a Deus, se eu tiver a visão errada de Deus, eu vou fazer todas essas coisas de forma errada. Marta Pease, no livro Esposa Excelente, quem aqui já leu esse livro? Esposa Excelente. Poucas mulheres, né? Todas as mulheres deveriam ler esse livro. As que são casadas e as que não são casadas, para ensinar as outras. Todas deveriam ler. Esse livro foi o que fez o diferencial na minha vida. Lembra que eu comentei, Rayane, das 5 linguagens do amor, no último estudo, né? Pronto, foi Marta Pease que me fez ver que o casamento não é você receber, é você dar. É você dar, certo? É você pensar no outro e não em si. E Marta Pease, conselheira, ela viu como as mulheres, elas têm a visão errada de Deus, né? Nos aconselhamentos. Isso não é porque elas dizem, Deus é assim, não, mas a forma delas falarem, delas viverem, as próprias orações mostram que elas têm uma visão equivocada de Deus. Aí eu separei 3 que ela coloca no livro Esposa Excelente. Primeiro, olha como nós às vezes vemos Deus assim, uma grandiosa versão do Papai Noel. Deus, para muitas mulheres, é uma grandiosa versão do Papai Noel. O que é o Papai Noel? Aquele bom velhinho que, se nós passarmos um ano nos comportando, o que é que ele faz no final do ano? Nos dá presentes, não é isso? E às vezes a gente ensina as crianças, olha, se não for boazinho, mamãe não vai dar presente, não é? Então, a gente às vezes tem Deus como essa versão grandiosa de Papai Noel, né? Que a gente, eu sou tão boa, eu fiz o bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo,
Então eu mereço ganhar os presentes de Deus. Eu mereço ter saúde, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter um bom marido, eu mereço ter filhos comportados e educados e parará, né? Eu mereço ser bonita, porque eu sou uma boa filha, eu me comportei bem. É assim que às vezes a gente se comporta, que a gente vê Deus como essa versão grandiosa de Papai Noel. Mas Deus não é Papai Noel. Primeiro, que tudo que a gente faz é bom ou é ruim? É ruim. O que Isaías diz, que todos os nossos atos são como trapos de imundície. Todos os nossos atos são como trapo de imundície. As nossas obras só são aceitas por Deus porque são feitas em Cristo, na justiça de Cristo. Mas se depender de nós mesmos, nós somos maus. Não tem ninguém bonzinho, não. Cristo disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nós somos maus. E Deus nos dá, não é porque a gente merece, é porque Ele é gracioso. Né? Gracioso. Abram aí Efésios, por favor. Efésios 2:8. Texto bastante conhecido. Riquíssimo esse texto de Efésios. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é dom de Deus, é presente de Deus. E não só a salvação, tudo que nós recebemos é graça. O que é graça? Um favor imerecido. A gente não merecia nada. Ele nos deu graciosamente. Não de obras. Então não é porque eu sou a boazinha, eu me comportei tão bem este ano, então Deus precisa me abençoar. Não. Não de obras para que ninguém se glorie. Olha o propósito de não ser por nossas próprias mãos. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a gente não tem nada, tem vantagem nenhuma, né? Não tem bondade nenhuma. Tudo que nós temos é a partir de Cristo, feitura dele, criados em Cristo Jesus. Então, os nossos atos feitos em Cristo, a partir da justiça de Cristo, quando nós nos convertemos, aí sim. Mas mesmo assim não é motivo de nós nos gloriarmos, né? Porque é a graça de Deus que age em nós. Então, a partir daí é que a gente vai andar fazendo a vontade de Deus. Então, ela diz, primeiro a gente tem essa visão, né? A visão do Papai Noel. Não, vimos que não é isso. Outras pessoas têm a visão, eu achei essa muito interessante, o vovô do céu. Vê em Deus como o vovô do céu. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. O vovô do céu. Diga aí, Rose, você que é vó. O que é que vó faz com o neto, hein? Quem aqui tem neto? Mima, dá sempre cheiro, acha tudo engraçado. Às vezes o menino até faz uma coisa errada, você... Vamos rir escondido, né? É assim ou não é? É assim, não é? Então, é o avô e a avó que sempre acham as coisas engraçadas. O menino faz traquinagens, faz travessura, e ele sempre está ali, achando tudo lindo, tudo engraçado, né? Para as mulheres, para muitas mulheres, Deus é o vovô do céu. Por que Ele é o vovô do céu? Porque fecha os olhos para o pecado e o vê como uma travessura e brincadeira de criança. É o Deus que ama todos, né? E fica sempre feliz com eles, desde que sejam sinceros no que creem. Não importa o que eles estão fazendo, né? Eu amo todos. Então, as pessoas têm essa visão. Deus ama todo mundo, né? Os pecados, né? Aquela história, Deus ama, como é que eles dizem? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Então, o pecador pinta e borda, mas Deus está amando. É assim? Vamos abrir em João 3,16? A gente poderia citar, né, de cor. Né, João 3,16? Confirmem aí comigo.
Perfeito. João 3,16. O que é que diz? Porque Deus amou ao mundo. Presta atenção, quem é esse mundo? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, certo? Crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que visão equivocada você vai ter de Deus se você achar que Deus é o seu vovô do céu, que ama a todos indistintamente, não importa o que as pessoas façam, que ele odeia o pecado, mas ama o pecador. E quem pratica o pecado? O pecador, né? Eu não estou recordando agora, mas é em João também, que diz que aquele que não obedece à palavra, né, sobre ele está a ira de Deus. A ira de Deus. Então, Deus não é o vovô do céu. Deus não é o vovô do céu, certo? Deus também, né, é visto como o Deus da ira. Então, como grandiosa versão do Papai Noel, como o vovô do céu e o Deus da ira. É o oposto aqui agora. Tem pessoas que morrem de medo de Deus, porque Deus é aquele Deus irado, aquele Deus que parece estar com uma flecha lá para lançar na sua vida, né? A qualquer momento que você errar, você, né, é ferido por ele. Não é assim, né? O nosso Deus é um Deus de justiça, mas é um Deus de amor, né? Ora ele age com justiça, e a justiça é banhada, né, adornada pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Mas ele é um Deus de amor, né? E tem uma mentira que ela vai falar lá na frente, que tem mulheres que elas não se chegam a Deus porque vê a Deus como seu pai. Porque tem pais carrascos, pais humanos, irados, que tudo é brigando, tudo é batendo, tudo é fazendo, né, com que a pessoa seja magoada. E aí elas botam na mente o quê? Deus do céu é igual ao meu pai. Porque a primeira versão de um pai celeste que as crianças têm somos nós. É por isso que a gente tem que conduzi-las no caminho da palavra de Deus, no caminho do Senhor. Por quê? Porque a visão que elas vão ter de nós, de certa forma, é a visão que elas vão ter de Deus. Obediência a nós, então é mais fácil a obediência a Deus. Então, tem gente que vê assim, o Deus da ira, está sempre irado, punindo as pessoas, que é duro de coração, que é impossível agradá-lo. Não vou nem servir a Deus, não vou nem para a igreja, porque eu pequei, então não tem nem como agradar esse Deus. Não é assim, ele é o Deus misericordioso. Então, essas três versões que estão equivocadas acerca de Deus. Por isso a necessidade da gente estudar teologia. Teologia não é só para pastor nem presbítero, é para as mulheres. Lembra que uma vez eu disse que John Piper disse assim: teologia fraca produz mulheres fracas. Estão lembrados? Teologia fraca produz mulheres fracas, né? Mulheres que não sabem botar em prática no dia a dia o que conhecem, porque a teologia delas é bem rala, né? Bem fraca, não tem consistência. Então, teologia fraca produz mulheres fracas. E Glória Furman, que é a autora do livro O Vislumbre da Graça, ela diz que todas nós somos teólogas. Todas nós, eu, você, todas nós somos teólogas. A questão é que tipo de teologia nós temos. Se é uma teologia firmada na palavra, ou se é uma teologia firmada nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, né? Ou em falsos ensinos, falsas instruções, como a gente já viu ao longo desse estudo. Então, são ideias aqui equivocadas acerca de Deus. Por isso o Senhor, né, nos deixou a lei dele, para nos mostrar quem é Deus. A gente está estudando aqui na escola dominical, mas é necessário a gente estudar como mulher. Quem é Deus? Vamos abrir Êxodo 20? Êxodo 20. Então, aqui está Êxodo 20, o decálogo, né? A lei do Senhor. Aqui nós vamos ver quem nós devemos adorar, como devemos adorar, a forma que devemos adorar e o dia que nós devemos adorar. Então, a lei de Deus, ela vai expressar,
né? O caráter santo de Deus. Por isso que a gente está estudando com as crianças, porque eu quero que desde elas pequenininhas, eu sei que os irmãos instruem os seus filhos em casa, mas desde pequenininha na igreja, que elas saibam, né, os desdobramentos dessa lei do Senhor. Porque eu posso dizer, eu nunca matei, nunca roubei, mas não é essa lei seca. São os desdobramentos. O que é que esse não matarás implica? O que é que esse não roubarás implica? O que é que esse não adulterarás implica? Então, é isso que a gente está estudando com elas. Acho que hoje elas vão começar, inclusive, o primeiro mandamento. Diz assim, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras. Aqui no versículo 19, ele faz a orientação, ele dá a orientação para as pessoas de como elas deveriam se portar para que a lei fosse entregue a Moisés. Então, depois as irmãs dão a lei, é muito interessante. Então, como é que elas deveriam se portar para receber a lei do Senhor? E no 20 ele começa. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Alguém aqui saiu do Egito? Alguém aqui saiu do Egito? Sim ou não? Como é o nome do nosso Egito? Começa com M. Mundo. Deus nos tirou do mundo. Era uma casa de servidão? Sim ou não? Vocês acham que vocês eram livres quando estavam lá no mundo? Eu não conseguia deixar de ir para a festa. Isso é liberdade ou é escravidão? Escravidão. Exatamente. Escravos do mundo, escravos de Satanás, escravos da nossa própria carne. Nós éramos escravos do Egito, chamado mundo, né? Da casa da servidão. E Deus nos libertou deste mundo. Agora o que é que ele diz? Islene, não terás outros deuses diante de mim. Mas isso é tão importante a gente saber. Não terás outros deuses. Não, mas eu não adoro o Deus de Alá. Eu não adoro, né? Não é isso. Não é isso. Aí o que é, né? Que o Catecismo de Westminster, né? Que é Perguntas e Respostas com embasamento bíblico, ele diz acerca desse primeiro mandamento. Olha como é interessante. Prestem atenção. O primeiro mandamento é: não terá outros deuses diante de mim. Quais são os deveres exigidos neste mandamento? Conhecer a Deus e reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Deus e glorificá-lo por isso. A gente precisa conhecer a Deus, que é o que a gente está fazendo hoje e na igreja de uma forma geral, nos outros estudos, e reconhecer que Ele é o único Deus verdadeiro. E não só reconhecer, glorificar por isso. E aí vem a questão da prática. Como é que eu reconheço Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Em todas as ações da minha vida. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, como é o resto, irmãs? Quer bebais, ou o quê? Façais outra coisa qualquer. Fazer para quê? Para a minha glória? Para a glória de Deus. Então, do básico, comer e beber é o básico da vida da gente, né? A gente não vive sem comer e beber. Então, do básico, do mais simples, do cotidiano, né, a gente deve glorificar a Deus. Porque se eu estiver cozinhando, reclamando, eu estou glorificando a Deus? Não. Se eu estiver lavando a louça porque eu comi, tive comida, reclamando, eu estou glorificando a Deus? Eu sempre falo da louça porque era um problema para mim, até eu entender isso. Façais tudo para a glória de Deus. Por isso que quando eu lavo louça, eu lavo ouvindo pregação. Para eu glorificar a Deus. Usa essa estratégia, irmã. Bota o seu celularzinho lá, bota as pregações, vá lavando. Oxa, a menina some que é no instante. No instante a loucinha fica linda, a pia fica lavada. Façam isso. Então, do básico ao mais extraordinário, a gente tem que glorificar a Deus, né? Então é isso que o mandamento diz, glorificá-lo. Caso contrário, estaremos cometendo ateísmo prático. Sabia que existe um ateísmo prático? Existem os ateus,
né? Que a gente chama ateus tradicionais, que eles dizem, não existe Deus, não creio em Deus. Mas o que é o ateísmo prático, que eu aprendi estudando isso? É aquela pessoa que diz que conhece Deus, que teve um encontro com Deus por meio de Cristo, mas ela vive a vida como se Deus não existisse. Pelas suas próprias convicções, pelo seu próprio modo de viver. Isso é o que é chamado de ateísmo prático. E às vezes, dentro da igreja, ou aliás, eu não digo nem às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, a gente tem um monte de pessoas, né, que estão exercendo isso aqui, o ateísmo prático. Eu conheço a Deus, mas a minha vida quem manda sou eu. Eu já entreguei minha vida a Cristo, mas quem toma as decisões da minha vida sou eu. Isso é o ateísmo prático. Aí ele diz isso, né? Caso contrário, estaremos cometendo o ateísmo prático, que é desconsiderarmos ou negligenciarmos Deus, mesmo quando o conheçamos por meio de Cristo. É conduzir nossas vidas como se Deus não existisse. Eu me visto da forma que eu quero, eu crio meus filhos da forma que eu quero, eu trabalho no lugar que eu quero, mesmo que seja inconveniente, né? Mesmo que não seja um ambiente, né, agradável aos olhos de Deus, um ambiente pecaminoso, eu caso com quem eu quero. Então isso daqui é o ateísmo prático, é você conduzir a sua vida à parte de Deus, mesmo dizendo que conhece ao Senhor, né? Então isso é perigoso demais, a gente tem que estar atenta. Será que eu estou cometendo o ateísmo prático? Ou Deus é o governador da minha vida? Eu quero Deus como Senhor ou só como Salvador? Tem gente que quer Cristo só como Salvador, para ter a certeza lá do lugar dele no céu. Não é isso? Mas e o Senhor? Cristo, Senhor e Salvador. Ele não pode ser só um. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Então, logo nós vemos a necessidade de conhecermos profundamente a Deus, o Deus das Escrituras. Pelo contrário, iremos acreditar na primeira mentira. Agora a gente vai entrar, né, na primeira mentira. Qual é a primeira mentira que Nans fala? Que algumas mulheres ou muitas mulheres acreditam. Deus não é realmente bom. Deus não é realmente bom. Se fosse, iria reticências. E aí cada um pensa o que já aconteceu na sua vida. Essa é uma mentira que poucas mulheres acreditam conscientemente. A maioria de nós nunca diria, Deus não é realmente bom. Eu acho que aqui ninguém nunca disse, não sei. Deus não é bom. Deus não é bom. Pense numa coisa ruim, é quando vocês assistem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, filmes evangélicos, gospel que eles botam, né? Bota lá no YouTube. Às vezes tem umas situações que eles blasfemam de Deus, porque perdeu um filho, porque não sei o que. Deus, por que você fez isso? Isso é uma blasfêmia contra Deus, né? Algumas mulheres não dizem isso conscientemente. Deus, você não é bom. Mas às vezes a gente sente que Deus não é bom. Quando a gente murmura pelas situações contrárias que acontecem na nossa vida. Quando a gente reclama. Porque a gente, por que Deus, você fez isso comigo? Né? Então, conscientemente a gente não diz. Mas a gente diz reclamando, murmurando, dizendo assim, mas isso não pode ter acontecido. Ou isso não pode acontecer. Não se diz, sabemos que não devemos dizer isso. A gente sabe que a gente não deve dizer isso. Sabemos teologicamente e intelectualmente sabemos teologicamente e intelectualmente que Deus é bom. Mas no fundo de muitos corações existe a suspeita que Ele não possa ser realmente bom, que Ele não tem sido bom para você, pelo menos. Às vezes uma catástrofe na nossa família, né, que nos pega de surpresa, né, um falecimento, um divórcio, ou um filho rebelde que sai de casa, ou uma coisa inesperada, pode ser até uma coisa simples, que você toma um choque de uma notícia, não acredita, aí você diz, como é que isso vai acontecer? Por que que isso aconteceu? Isso não era para acontecer assim. Inconscientemente nós estamos dizendo que Deus não é
bom. Inconscientemente nós estamos dizendo que Deus não é bom. Quando as coisas vão bem, é fácil de reconhecermos a bondade de Deus. Não é verdade? Quando uma jovem passa no Enem, né, no vestibular, para o curso que ela queria, ela vai dizer o quê? Deus é bom, né? Me aprovou no vestibular. Quando a gente tem um marido devotado, quando a gente tem filhos obedientes, quando a gente tem uma boa saúde, quando as finanças estão controladas, a gente consegue pagar todas as contas, não deve a ninguém, né? O dinheiro está ali, a gente vai mantendo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. A gente tem essa naturalidade. Deus é muito bom. Ai, que bom, né? Meu filho passou no vestibular, né? Meu filho está indo muito bem, tem um bom emprego, né? Meu marido também. A gente tem um lar abençoado. Deus é muito bom. Mas e quando as tragédias batem à nossa porta? Quando as coisas acontecem contrário ao que a gente queria, a gente consegue reconhecer que Deus é bom? Será que vemos a bondade de Deus nessas horas? Aí a gente precisa definir o que é a bondade de Deus, para a gente ver que Deus, Ele é bom, sempre vai ser bom, né? De acordo com o pastor Heber Campos, no livro Ser de Deus e Seus Atributos, o que é a bondade de Deus? É a disposição favorável que Deus tem para com toda a sua criação, e de modo particular para com os que foram feitos à sua imagem e semelhança. Deus é bom para com todos, toda a sua criação. Lembra do estudo de quarta-feira retrasada, que o pastor falou a respeito da ansiedade, né? Muitos estavam aqui. A bondade de Deus é a base para a gente não andar ansioso. Por quê? Ele cuida da criação, né, do reino animal, do reino vegetal, e Ele cuida dos seus filhos especialmente. Então, Ele tem esse cuidado especial para conosco. Isso mostra a bondade de Deus. É a inclinação para tratar bem e generosamente as suas criaturas. Então, Deus tem essa característica. Generosamente, Ele trata bem a gente, né? Generosamente e constantemente. Deus, Ele é essencialmente, está na sua natureza, né? E imutavelmente, Ele não muda. Bom, faz parte da sua natureza ser bom. Vamos abrir Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então o salmista enfatiza aqui, Deus é bom. Se Ele é bom, o que é que Ele faz? O bem. Tudo o que Ele faz é o bem, porque vem de um Deus bondoso. Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145, do 7 ao 9. Divulgarão a memória de tua muita bondade. Olha só, a bondade de Deus vai ser divulgada, né? Constantemente isso. E com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é o quê? Bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Seria um estudo só sobre a bondade de Deus, né? Como Nancy disse, eu falei não detalhadamente. Deus é bom em todo o tempo, né? Tem uma frase, tem um filme que diz assim, Deus é bom em todo o tempo Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom. Mesmo que circunstâncias contrárias aconteçam, Ele continua sendo bom. Essa verdade sempre será distorcida pelo diabo, pois o que ele nos traz à memória é: como um Deus bom pode tirar a sua saúde, ou um emprego, ou um filho, ou um marido, ou uma vida afortunada? O diabo pode chegar nos nossos ouvidos e lançar esse pensamento. Como é que Deus é bom e deixa isso acontecer? As pessoas que não conhecem a Deus, elas dizem recorrentemente: como é que Deus é bom e deixa as criancinhas morrerem, né? Ou serem estupradas, ou essas catástrofes naturais? Como é que Deus é bom e deixa tudo isso acontecer? Isso é a estratégia do diabo lá em Gênesis, a gente já viu isso. Ele quis que Eva pensasse que Deus não era bom. Quando ele diz: Deus não deixou vocês comerem de toda a árvore do jardim?
lançou a dúvida. Realmente Deus não é bom não, porque se fosse, Ele teria me deixado comer dessa árvore também. Foi isso que Ele quis que Eva pensasse, e é isso que Ele faz conosco. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a gente fica pensando, será que Deus é bom mesmo? Por que isso aconteceu comigo? Né? Sempre é bom não a gente perguntar por quê, mas para quê? Porque tudo tem um propósito na vida da gente, tudo tem um propósito. A gente precisa lembrar de uma coisa, que nós estamos num mundo caído. Né? Quando as pessoas de fora perguntarem por que Deus é bom e deixa tanta coisa ruim acontecer, ou nós mesmas formos tentadas a dizer por que Deus é bom e deixou isso acontecer, aí a gente tem que lembrar que nós estamos num mundo caído. A doutrina da depravação total, lá do Éden. Se comeres, certamente morrereis. Foi promessa de Deus. E quando Ele promete, Ele cumpre. A gente viu isso. E o caos que a gente tem na vida do ser humano, a maldade do coração, matando, fazendo tantas coisas, a gente fica, meu Deus, como é que pode uma filha matar uma mãe, um filho matar um pai? A pessoa friamente, vocês viram a reportagem essa semana de uma mulher que friamente matou o marido, deixou os filhos na casa de uma irmã, foi uma coisa assim, viram a reportagem? Pecado, a esposa dele. Pois é. Então, por que essas coisas acontecem? É porque Deus não é bom? Não, é porque nós somos maus. A depravação total deixou o homem completamente mal, manchou o homem de tal forma que a gente não consegue fazer o bem se não for por Cristo, se não for por meio de Cristo. Né? A graça comum de Deus segura ainda, porque se não fosse a graça de Deus, a gente já tinha se destruído. Mas a graça de Deus ainda age e permite que determinadas pessoas façam ainda coisas boas. Né? Então, nós somos maus e vivemos num mundo de pecado. Né? Um mundo que carrega as consequências do pecado de Adão e Eva. Tsunamis, vulcões, essas desgraças todas que acontecem, fruto do pecado. Lembra? Maldita é a terra por tua causa. Foi isso que Deus disse, né, a Adão. Então, uma vez que duvidemos da bondade de Deus, sentimos-nos justificadas a rejeitar a sua vontade e a tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo e errado. Se eu não acredito que Deus é bom, então eu vou seguir minha vida como eu quero. Ele não é bom. Como é que um Deus bom manda eu corrigir meu filho? Bater no meu filhinho? Tão lindo aquele galeguinho. Como é que Deus faz isso? Mas quem ama faz o quê? Corrige. Né? Então, se eu pensar, Deus não é bom para mandar disciplinar meu filho, então eu não disciplino. O menino pinta e borda, e aí depois vem as consequências. Isso não aconteceu com Eva? Deus disse, não pode comer. Ela disse, mas eu posso tomar a minha decisão. Foi lá e comeu. E a gente faz isso. Deus disse, não faça isso. Mas eu sou dona do meu próprio nariz, como se diz. E eu vou e faço. Então, se eu não reconheço a bondade de Deus sobre a minha vida, eu vou agir da maneira que eu quero. Isso as feministas fazem tranquilamente. Elas mandam e desmandam, não querem saber de Deus, da lei de Deus, do mandamento de Deus. E muitas vezes nós somos influenciadas pelo feminismo. A gente já viu isso lá naquele primeiro estudo de feminilidade bíblica. Quando a gente não recebe, ou que a gente não recebe as coisas que a gente quer, fica tudo com raiva. Coisas que não devem. Pronto, isso daí é você inconscientemente dizer, Deus não é bom, inconscientemente. É isso mesmo. A verdade é que Deus é bom, independente das escolhas dele parecerem boas ou não, ele é bom. Quer sintamos ou não, ele é bom. A gente não vive pelo que sente, a gente tem que viver pelo que a palavra de Deus diz. Quer isso pareça ou não verdadeiro em minha vida, ele é bom. Ela cita o exemplo dela. Eu acho que cada um aqui tem um exemplo para contar, se nós fôssemos abrir para as irmãs falarem. Quando ela foi passar o aniversário de 21 anos na casa dos pais, que ela já morava em outro local, trabalhando numa igreja, Nancy, ela foi passar o aniversário de 21 anos e os pais foram deixá-la no aeroporto para ela voltar para casa. O pai dela jogava tênis e já foi, né, com a vestimenta para de lá do aeroporto e direto jogar. Quando ela chegou
no local, já tinha uma pessoa esperando por ela. Eu contei essa história para as meninas, que ela conta também no outro livro, e eu derramei lágrimas. Ela chegou lá no local, já tinha uma pessoa esperando, dizendo que a mãe havia ligado. O pai foi jogar tênis, teve um infarto fulminante. Caiu lá na hora, morto já. Então, assim, ela disse como essa verdade da bondade de Deus me fortaleceu naquele momento que eu recebi essa notícia. Eu não tive a oportunidade de me despedir dos meus pais, do meu pai. Eu não tive a oportunidade de dizer, pai, vá se cuidar, né? Ou vá fazer qualquer coisa. Eu não tive essa oportunidade. Ele simplesmente partiu, né? E deixou uma esposa com 40 anos e 6 filhos. Ela era a 7ª, no caso, né? De 8 anos a 21 anos, ela era a mais velha. Então, ela diz, a gente precisa conhecer essa verdade, porque é nas horas difíceis que essa verdade vai nos sustentar, né? Então, a gente precisa saber que o nosso Deus é um Deus bondoso. Aconteça o que acontecer, Ele é bondoso. Aconteça o que acontecer, Ele é bondoso. Você pode receber qualquer notícia. Eu fico até com medo quando eu estudo esses estudos, porque a gente teme que eu estava falando para a Ana Lívia e Mel, disse, mãe, não faça isso não, que eu disse, vocês têm que se preparar, porque essa notícia vocês podem escutar a qualquer momento, do seu pai ou de mim. E se vocês não tiverem um coração firmado em Deus, na bondade de Deus, vocês vão se desviar do caminho de Deus, como muitas pessoas se desviam, quando recebem uma notícia ruim, quando estão passando por uma notícia ruim. Já que Deus não é bom, para que servir esse Deus? Né? Então, a gente precisa ter isso no nosso coração. Deus, Ele é bom, né? Essa verdade ela vai servir de refúgio ao nosso coração no momento da dor e da provação, né? Romanos 8, 28, vamos abrir. Romanos 8, 28. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando eu me converti. E me sustentou. E tem me sustentado ao longo desses 21 anos de conversão. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, quer sejam ruins, quer sejam boas. Todas as coisas. Sempre vai servir para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para o nosso aumento na fé, fortalecimento na fé. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Com certeza, todas nós testemunhamos da bondade de Deus em situações difíceis da nossa vida. Com certeza, né? Às vezes é um emprego que a gente perde, mas a gente vê como Deus sustenta, né? Como Deus providencia. Seja consolando, seja fortalecendo, seja provendo, seja animando, seja restaurando. A gente já provou disso. Eu tenho certeza que as irmãs já provaram, como eu já provei. Eu estava até dizendo para a Eulia nessa semana que eu tenho muita vontade de escrever, né? E eu pretendo, é porque ainda não chegou o tempo. Não para que alguém leia, né? Mas para deixar registrado para as minhas filhas e para os meus netos. Como eu sou prova da bondade de Deus. Desde antes da minha conversão, a preparação que Deus fez para eu conhecer a Cristo, até hoje, sou prova da bondade de Deus. E toda vez que eu lembro dos detalhes que Deus agiu através da sua providência, bondosa providência, eu choro. Porque se a gente contasse, como o salmista diz, né? São muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado. São tantas que eu nem posso contar. Quantas vezes a gente foi alvo da bondade de Deus e continua sendo. Às vezes a gente nem sabe, porque Deus às vezes dá um livramento para a gente nem sabe. Mas Ele livrou a gente de um acidente, de um assalto, de alguma coisa, a gente nem sabe, né? Deus é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, né? Eu creio nisso e eu amo esse assunto, porque eu sou prova da bondade de Deus em todos os detalhes. E eu queria terminar citando
um texto, novamente, de Hannah Smith, que ela citou no começo, que ela diz assim: muitas coisas na providência de Deus não parecem bondade aos nossos olhos. Muitas coisas não parecem bondade. Cada um pensa na sua vida. Mas a fé se coloca diante de mistérios como esse e diz: o Senhor é bom, portanto, tudo que Ele faz é bom, não importa o que pareça. Deus é bom, não importa o que aconteça, Ele continua sendo bom, e a bondade dEle dura para sempre. Quando não sei se vocês viram, algumas pessoas foram visitar o pastor quando ele teve aquela pneumonia o ano passado, né? Se vocês lembram, né, da turbulência que foi a nossa mudança para cá. Fizeram minha mudança porque eu não pude fazer, porque ele estava no hospital. E um primo meu, né, mesmo que ser um irmão, ele saiu de lá de casa, ele foi fazer a barba de Rubens, que ele é barbeiro, e ele foi fazer a barba de Rubens e ele chegou em casa bem triste, bem arrasado. E ele disse para a esposa, que é muito minha amiga, disse assim: como é que Rubens, uma pessoa tão boa, que só vive para Deus, está passando por um sofrimento desse, né? E ela veio me dizer, e a gente chorou junto, e eu disse assim: Deus permite que a gente passe por essas coisas, né, para dizer que independente das situações contrárias, né, Ele continua sendo Deus. Imagine, né, a gente servir a Deus só quando tudo fosse bom. Era fácil, não era? Não era fácil? Mas não é assim. A gente vai testemunhar do Deus que a gente crê quando as situações difíceis vêm. Entendeu? Quando a gente está numa situação, né, contrária ao natural, né? Nós temos um Deus poderoso, né, um Deus maravilhoso. Então, a gente saiba responder essas pessoas, né? Ser fiel a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Agora, ser fiel a Deus quando você está sofrendo é provação. E a gente tem que saber passar pela provação, né? Confiando nesse Deus bendito e maravilhoso. Então, aquiete seu coração sempre, né? Miguel, como sua mãe diz, é bênção de Deus, né? E Ele nos ajuda a sermos melhor, porque a gente vai dar atenção a mais, saber como lidar, aquilo que eu estava lhe perguntando ontem, né? Então, os filhos vêm também para Deus trabalhar nas nossas vidas, para a gente se dedicar mais, para a gente desenvolver mais o amor, né? A atenção, né? As características que Deus quer, né? Que Deus nos abençoe, nos ajude a confiarmos nessa bondade de Deus. Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Aconteça o que acontecer, Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Que o Senhor nos abençoe com a sua santa e bendita palavra. Amém.